Olá, olá programação, olá comunidade da TV 247. Eu estou entrando agora aqui nesse programa de entrevistas e hoje a gente vai falar de segurança pública. Estou aqui com a convidada especial Jaqueline Muniz, que é professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do mestrado de Justiça e Segurança Pública, Instituto de Estudos Comparados em Administração e Conflitos, da Universidade Federal Fluminense, também professora do curso Tecnólogo em Segurança Pública e Social, da UF, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Conflitos e Sociedades da UF. Gente, olha, se eu ficar aqui falando a apresentação da Jaqueline, eu vou ficar falando uns 2 minutos, né? Mas só para dizer que a Jaqueline é uma estudiosa, uma cientista que estuda segurança pública. Enfim, acho que todo mundo aqui já conhece a Jaqueline Muniz. Estou muito feliz de trazer você aqui de volta à TV 247, Jaqueline. Só lembrando aqui para o público que esse programa está sendo gravado, né? Então não vou poder ler os comentários, infelizmente, mas é o jeito que a gente consegue adequar aqui a nossa agenda. Mas muito bem-vinda aqui à TV 247, Jaqueline. Obrigada por ter aceito o meu convite. Olá, obrigada por essa oportunidade mais uma vez. E eu vou tentar, gente, responder tudo rápido, eu sempre sou, mas de forma curta, né? E como eu aprendi com os cineastas e o pessoal da TV, que sempre me entrevista, Jaqueline, pelo amor de Deus, me dê um ponto de corte. Então, Daphne, eu vou tentar. Juro que eu tento, eu anoto tudo no papelzinho bonitinho para responder de forma... Legal. Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Moral, Enem de Jaqueline, ela vai conseguir. Então, Jaqueline, bom, a gente se encontrou no Rio, quando o Lula foi falar lá na Cinelândia. Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente e já estava ali na cabeça de te trazer aqui, mas enfim, depois disso estava vendo algumas das coisas que você andou produzindo, mas queria basicamente pedir para você começar falando das operações policiais no Rio de Janeiro, né? A gente teve aí a operação policial do Complexo do Alemão, que eu estava no Rio, e assim, vou te falar, é um negócio aterrorizante para mim, né, que estou andando na cidade normalmente. Imagina para quem mora no Complexo do Alemão. Queria que você falasse um pouco dessas operações, como é que você vê isso, como é que você vê a atuação da PM e do governo Cláudio Castro nesse contexto todo. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer, né, aos telespectadores é que quem rotiniza operações, operação policial, o nome correto é operação policial especial. É uma modalidade cara e nobre de emprego de recursos policiais. Trata-se de uma ação de repressão qualificada e com foco. Essa é a razão de ser e a natureza de sua criação. 51% dos países da ONU possuem unidades de operações especiais, exatamente porque tem aquelas situações, né, que tudo você parece que virou terra arrasada, parece que as coisas não têm mais jeito. E é preciso sair o generalista, o policial da guarnição, e entrar o corpo tático, entrar o especialista, né, o cirurgião que tem corte preciso e que pode reverter cenários onde tudo parece perdido. Então, nós chamamos, né, vem a operação especial exatamente para reverter, fazer o relógio andar para trás e produzir baixa zero. Essa é a razão de ser. Como em polícia é sempre pronto emprego, não é prontidão militar, independente de seu desenho, se o desenho da polícia é militar ou não, a natureza do trabalho policial é sempre pronto emprego. Por isso não há estoque de polícia. Não havendo estoque de polícia, porque polícia é 24 horas, não tem hora para acabar a segurança, deu 6 da tarde, todo mundo de folga, acabou a segurança. Não é assim, a segurança pública é 24 horas. Sendo assim, a polícia é pronto empregada. Por esta razão, não há estoque. Da mesma maneira, não há estoque repressivo. Isso quer dizer que cada vez que você faz uma operação, você sobregasta recursos policiais, você sobreempenha, gerando escassez de capacidade repressiva, de pronta resposta diante da emergência e de cobertura ostensiva ou de policiamento cotidiano. Quando você põe 200 pessoas numa operação, ou vamos pegar 400, né, que foi a última, parece aí, 400 pessoas, você está retirando o policiamento de 160 mil pessoas. Porque você não tem onde tirar a polícia não dá em cerca, não é igual chuchu. Né? Então, perceba que quando você rotiniza, né, a operação policial você sobregasta, como eu falei, você mobiliza muitos recursos materiais e humanos, né, gerando... Né, e como a polícia é pronta resposta, tem escala.
Então, se você vai pôr 200 numa operação, você tem que provisionar, pelo menos, ter uma provisão de 800, porque o dia tem quadrante de tempo, né? De manhã, tarde, noite, madrugada, folga. Isso é uma organização de trabalho. Tá certo? Então, você não tem como sustentar no tempo e no espaço a produção da segurança com operações policiais. Não existe, nem no Rio de Janeiro, nem em Londres, nem em Chicago, nem onde vocês quiserem, na Colômbia, a perspectiva de produção de controle de território e população com operações. Por isso, ela tem prazo de validade. Agora, se você rotiniza, banaliza, vulgariza, o que você faz é fazer a polícia morrer na praia depois de nadar muito, você exaure a polícia, troca 6 por meia dúzia, tá certo? E enxuga gelo, além de produzir o efeito perverso, indesejado, que é a matança. Tá? Então, a rotinização não garante qualidade repressiva, não sustenta o próprio efeito repressivo que a polícia tem que produzir. Porque o que garante o efeito repressivo da polícia, para além do imediato da operação, são as atividades convencionais de policiamento, o arroz com feijão. Só que o arroz com feijão não é visível, ele é monótono, chato, cotidiano, então ele não é teatral. Percebam? Portanto, aqueles que gostam de transformar a atividade de polícia, a polícia deixar de fazer policiamento para fazer operação, que é a vulgarização, faz o cirurgião tremer a mão. Você gostaria de um cirurgião que, na hora de abrir a tua barriga, treina a mão? Você gostaria de um açougueiro que estraga a sua carne na hora de cortar, corta errado? Por que você quer um policial, né, que treme a mão? Porque não produz resultado nenhum. Substantivo, nem os saldos operacionais justificam o custo operacional disso. Então, perceba, eu tiro polícia, imobilizo recursos policiais, torno a minha polícia cansada, exausta, né, incapaz de garantir o resultado no asfalto e na favela, né, possibilitando a ampliação de vitimização de letalidade. Então, a que serve? Essa é a pergunta. Estão usando mal a doutrina, só fechando, estão usando mal a doutrina de operações policiais especiais, que não foi a professora Jaqueline que inventou, estão usando mal a doutrina do uso potencial e concreto de força em polícia, validado pela Associação Internacional de Chefes de Polícia. Então, quem está fazendo isso não gosta da polícia, não gosta da institucionalidade. Ao contrário, sabota os resultados policiais, fazendo a polícia barata tonta, enxuga gelo. Na verdade, quer policiais pseudo-heróis, que é um deitado no caixão, mais 6 carregando o caixão. Na verdade, quer policiais transtornados, policiais sob estresse, porque é mais fácil de manipular. Porque produção de segurança pública não é. Né? Por que não é? Porque você não pode esquentar a chapa. A razão de ser das operações policiais é esfriar a chapa, reverter cenários de incerteza, risco e perigo real para a população, para o policial e para o suspeito, tá certo? Intervir, né, como um corpo tático, quase um corpo de dança, quase um nado sincrônico, exatamente porque a decisão tática ali é coletiva, para você ter superioridade de meios e métodos do agir. Né? Correto? Então, essa é a razão tática desse negócio. Agora, quando você banaliza, entendeu? Você transforma, você põe o seu cirurgião para tocar band-aid, ele vai trocar mal o band-aid e, na hora de fazer a cirurgia, não terá corte preciso. Portanto, nós temos que nos perguntar qual é o propósito das operações vulgarizadas e banalizadas, que agora todo mundo faz uma operação. Pacheco, cadê meu cone e minha viatura? Todo mundo faz operação, ninguém mais policia, ninguém mais controla território e população no Rio de Janeiro. Quem faz o policiamento convencional tem sido milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, e consórcios e firmas clandestinas de segurança. Quer dizer, está se expulsando a polícia da rua, criando o que eu chamo de polícia do espetáculo, polícia ostentação. Né? Você não pode multiplicar medo, maximizar a insegurança e inviabilizar a mobilidade social e espacial, mobilidade, sobretudo a mobilidade espacial, que você não está produzindo segurança. Você também não está agregando valor na inteligência e na investigação, porque tu mata a taxa de elucidação de crimes no Rio de Janeiro, de homicídios, em 2018, dessa polícia é 11%, é a terceira pior polícia do país em elucidação de crimes, do crime fatal, que é o homicídio. Agora, como é que você vai matar a galinha dos ovos de ouro, que é o seu bandido né? Quem tem bandido de estimação é quem mata, porque, na verdade, está tentando proteger os seus próprios bandidos, para não revelar o esquema. Você vai matar o bandido, o suspeito, ele que é a galinha dos ovos de ouro da investigação, para você saber como funciona o esquema entre políticos, criminosos e grupos policiais corruptos. É disso que se trata no Rio de Janeiro. Uma economia política itinerante do crime, uma governança com o crime, não contra ele. Se você mata a sua galinha dos ovos de ouro com inteligência e investigação, você realmente não está trabalhando ou está usando, né, esse conteúdo a serviço de esquemas eleitorais, tá certo? Que fique claro, tá? Que fique claro isso.
Né? Porque aí que eu quero chegar, Jaqueline. Os parâmetros. Né? Podemos aqui discutir como avaliar o desempenho das operações, tem parâmetros técnicos para isso. Eu mesma desenhei parâmetros técnicos para as polícias no Brasil e na América Latina, né? Porque é uma ferramenta fundamental. Eu tenho certeza que os policiais do BOP, da CORE, né, que são profissionais, que têm superioridade de método, de meio, e têm uma doutrina, passam o dia inteiro treinando, com barriga de tanquinho, e se pagam, se saírem uma vez, para reverter cenários impossíveis, de alto risco, como um sequestro e entamento, uma tomada de refém, tiroteio entre gangues rivais. Você não pode ser você que produz o tiroteio. Né? Quando a polícia passa a ser objeto da desconfiança, né? Operação Vingança, Operação Troia, ela perde a condição de efetividade. Ela se torna estrangeira em seu próprio território, se torna uma barata tonta, sem padrão de tiro, sem padrão tático de tiro, e por isso aumenta o nível de resistência armada e desarmada à sua presença, expectativa de presença e forma de ação. Percebe? Nós temos mais de 60 anos de produção científica sobre o que é polícia, para que polícia, como polícia e o que funciona em polícia, né? As modalidades de policiamento. Então vejam que a polícia do bem está sendo expulsa das ruas, né? Substituída por teatralidades que sabotam a própria credibilidade e superioridade da ação policial profissional e fica aí nas ruas as firmas clandestinas, não é mesmo? Né? Nas comunidades, os policiamentos feitos por criminosos, e está tudo certo. Né? Então, nós temos que nos perguntar qual é o problema. Né? Para que servem as operações se não é para prover segurança, se não é para agregar inteligência, se não é para elucidar os esquemas de corrupção político, policial, eleitoral, que tem como fundamento o dinheiro do crime. Perfeito. Você falou aí em baixa zero, claro que a gente não tem baixa zero, inclusive morreu um policial na última operação. Morreu o Bruno, a dona Letícia e mais um conjunto de pessoas aos quais se atribui uma suspeição. Até um cachorro foi morto, né? Se não me engano. Chacina dá certo, tá? Chacina é uma tecnologia. Deixa eu só juntar tudo, que aí você responde. Aí você fala, né? Você tocou no assunto briga de território, Jaqueline, que é muito importante. O André Constantini, com quem eu tenho o prazer de dividir aqui essa tela 2 vezes por semana, ele fala que, coincidentemente, essas operações acontecem onde o Comando Vermelho está tomando, está ali operando, e que não acontece onde a milícia está operando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da briga de território. Posso falar isso rapidinho? Porque para poder, senão, isso é muita coisa. Eu fico na ansiedade, né? Eu sou ansiosa e muito veloz de tentar atender a vocês, e aí acabo falando muito. É típico de Jaqueline. Bom, então vamos nós. A maior parte existem 2 tipos de operações que se pode desenvolver segundo os próprios protocolos escritos pelas polícias militares e civil no Rio de Janeiro. A primeira coisa que vocês também têm que saber é que, em 2018, a Polícia Militar fez um protocolo de operações policiais, né? A Polícia Civil outro e a Secretaria de Segurança, atualmente extinta, infelizmente, outro. Esses protocolos são de 2018, como uma reação às exigências do Ministério Público, da Defensoria, às pressões do movimento de favelas e dos especialistas de segurança pública, pesquisadores e tudo mais. Tá certo? Então, a partir dos critérios que as próprias polícias desenharam de desempenho, nós podemos dizer que a maior parte dessas operações não passam de lambanças operacionais a serviço de produzir saldos para o governador, publicidade, visualidade, tá certo? Né? Elementos de marketing, que chamamos de marketing de terror. Então, vamos voltar. Segundo esses protocolos, quer dizer, usando a própria linguagem da polícia, protocolos esses que são ocultos, mas que eu posso dar os números aqui, né? Tá certo? E os critérios são 12 critérios para você implementar, executar uma operação, senão você não deve nem ir. Né? Porque isso aqui não é um churrasco mal feito de final de semana, que cada um vai, leva o que tem, esquece de levar cerveja, esquece de levar carne. Tá certo? A operação policial, como eu falei, quando você produz uma operação, você gera escassez da própria capacidade repressiva. Então, quando você banaliza, você está fazendo uma repressão burra, porque você não consegue nem sustentar o efeito repressivo. O CNPJ do crime agradece, né, esse tipo de lógica e ainda dá graças a Deus de cancelarem alguns CPFs, porque o criminoso custa barato, é uma mercadoria barata descartável, e menos um. Não, o mundo do crime adora quando alguém morre. Você sabe por quê? Porque menos um para delatar, menos um X9, menos alguém para sustentar na cadeia de boca calada, em cela seguro e bancar a família aqui fora. Então, isso é mais barato matar. O crime, se está matando, menos um. O sujeito não pode recuar que ele leva bala. Tá certo? Devia interessar a polícia e a justiça para a gente elucidar,
né, como se dá a engrenagem da economia política do crime no Rio de Janeiro, que não começa e muito menos termina nos espaços populares. Então, a maior parte das operações, elas são divididas, aliás, as operações são divididas em programadas e emergenciais. Esta é a linguagem que as polícias no Rio de Janeiro adotam, a partir de seus procedimentos que elas mesmas escreveram, né? Bom, as emergenciais é aquela em que a sociedade chama. A população está sob emergência. Uma troca de tiro, um tiroteio, invasão, tomada de refém, sequestro, andamento, assalto, né, de larga escala, tudo aquilo que envolve risco imediato de vida e que não se pode adiar. E que o policiamento convencional, a guarnição, aquela joaninha ali na esquina, vagando para lá e para cá, do generalista, não tem condição de reverter de maneira favorável para a vítima, para o policial, para a sociedade, para o suspeito. Percebe que ninguém tem licença para matar, porque ninguém é James Bond. Tá? Né? Para começar. Então, e as operações programadas são aquelas que atendem a demandas internas da própria polícia. Tá? Então, a polícia não está atendendo a demanda nenhuma da população, está atendendo as necessidades, né, e demandas internas da polícia. A maior parte das operações no Rio de Janeiro, pasmem, não são para atender as urgências e emergências da população, e sim a demandas internas das duas polícias. Não tem nada de errado em si nisso, mas apenas demonstra que a prioridade da segurança não é a segurança pública da população. A prioridade são interesses internos corporativos, ainda que venham a atender a alguma exigência do sistema de justiça criminal. Quando você faz uma operação programada, que a maioria dessas, a do Jacarezinho foi, a anterior da Vila Cruzeiro, a do Complexo do Alemão, quem monta a festa é você. Você está montando uma festa, é você que tem a prerrogativa do agir, tá certo? É você que domina todas as variáveis, você que está convidando para o espetáculo. Logo, você tem a prerrogativa da ação, você tem a vantagem tática da sua atuação. Sendo assim, não se explica aí que se explica menos ainda o risco de vitimização policial e de letalidade policial. Correto? Porque é você que montou a festa, é você que montou o espetáculo. E para isso você teve que controlar 12 variáveis para ir para a rua brincar de operação policial, para não ficar na síndrome do cabrito sobe e desce morro. Essas 12 variáveis, talvez não dê tempo de eu dizer aqui, foram definidas, listadas por essas polícias. E são indispensáveis, que a gente chama de variáveis que revertem cenários táticos, né? As desvantagens táticas, tá bom? Então, você não vai ali na esquina e não tem nada para fazer, vou fazer uma operação aqui para agradar governador, fabricar saldo operacional, produzir kit de sucesso. Isso é desmoralização da polícia. É a vulgarização de um trabalho profissional caro e nobre, necessário. Percebem? Então, a maior parte das operações aqui vai ser dada de maneira programada, portanto, com tempo para planejar, para organizar. Você não entra em lugar nenhum sem conhecer território, sem conhecer as forças oponentes, o tipo de armamento que as forças oponentes têm, de que modo, o eixo de aproximação, a topografia, tudo isso que eu estou citando aqui estão nos protocolos. Eu posso até ler, correto? Eles aqui, se for necessário. 12 critérios: base legal e oportunidade do agir. Conhecimento do terreno. 3º, superioridade numérica e de armamento. 4, conhecimento e preparo profissional, que são as competências das equipes. 5º, capacidade real de comando e controle no território. 6º, clareza de objetivo. Não pode ser como a missão do Jacarezinho ou da Vila Cruzeiro, que a missão vai mudando à medida que vai dando ruim, que a sociedade vai cobrando, vai vendo que foi uma lambança. Não era bem isso, agora é isso. Se você não tem uma missão clara, você não tem como delinear meios logísticos do agir e os modos táticos da intervenção. Portanto, está enganando quem? A si mesmo, porque esses critérios aqui que eu estou lendo são do protocolo das polícias, tá certo? Conhecer a força adversa, onde está, em que perímetro, tá certo? O Complexo do Alemão tem 70 e tantas mil pessoas, é um perímetro, né, todo acidentalizado. A Maré tem 145 mil, Salgueiro tem 60 e tantos mil, Jacarezinho 55 mil. É uma cidade do interior, uma cidade de médio porte. Você tem que saber qual o perímetro que você vai isolar, se você tem controle de 360 graus de visada, né? Porque você não pode brincar, né, de bala achada e bala perdida, que isso é uma vergonha. Não bastando ser uma violação, é uma vergonha do ponto de vista tático operacional, mostrando que a polícia atira muito, atira mal, não tem padrão tático de tiro por tipo de tiro policial e modalidade de armamento. Perceba que eu estou discutindo polícia com P maiúsculo, que é produzir coerção em democracia. Quem faz isso é polícia, tá certo? Né? Aprovisionamento de apoio, você não pode ir para lá com 3, você, não, né? Você tem que provisionar apoio, percebe? Não é só os 400 que você tem ali. Você tem que ter provisão. Olha como é que gera escassez de policiamento. Né? Você vai tirando, quer dizer, não se trata mais de policiar a rua, de reduzir a oportunidade de risco de assalto, que no asfalto e na favela todo mundo está exposto.
trata-se de fazer teatro operacional. Polícia de espetáculo, polícia de ostentação, que é a única dimensão visível e tangível, publicitária, marqueteira, que dá a impressão que algo está sendo feito e que o crime é horroroso, não tem jeito, que cada vez está pior. Tá? Avaliar o fator surpresa. Estou surpreendida, como é que é? Tem mais de 38 anos, que tem uma coisa chamada guerra contra as drogas no Rio de Janeiro, e não tem como não se surpreender com o território do alemão, ou com o fator surpresa, e mesmo assim ele é dimensionável. Né? O 10º, meios de comunicação. Você não pode ir para lá sem mecanismos de comunicação entre os corpos táticos. Você vai deixar uma guarnição policial isolada, debaixo de tiro, sem mobilidade no território? Quem é o incompetente que planeja assim? Porque isso não é planejamento e gestão de polícia. Isso é uma coisa que, inclusive, é uma disciplina que eu dou aula, chega a ser vergonhoso. Né? Porque é profissão isso não é amador. Né? Juntou meia dúzia de musculoso, comprou uma farda blindada no Mercado Livre e vai brincar de geleca, né? Policial na esquina. Polícia é profissão. Ainda mais operação especial, que é... O sujeito para entrar na operação especial é como você galgar as posições máximas da sua polícia, sabe? E aqui virou a vulgarização. Né? O 11º, você tem que eliminar todo tipo de risco potencial ao policial e à população. Vou fazer uma operação, legal, morre todo mundo, vou construir um edifício, morre metade dos meus operários e as pessoas ao redor. Que padrão de eficácia, eficiência e efetividade é esse? Com que medida? Cadê a policialidade que mede isso? Não passam no teste, por isso que ninguém explica. Você termina uma operação, cadê o relatório dela? Cadê o custo? Porque uma operação com 300, 400 policiais, o mínimo que fica é 400 mil reais de gasto do Estado para produzir nada. Inviabilizar a vida econômica das pessoas, inviabilizar o trabalho, porque tiroteio e operação, você não pode ligar para o seu chefe e pedir abono na legislação trabalhista. Está lá na legislação trabalhista? Operação na minha favela não deixa eu trabalhar. Tiroteio fez eu perder o emprego. Então, quando você imobiliza, você paralisa um lugar, para a vida num lugar, sabota a rotina, você está inviabilizando a segurança pública, porque a segurança nada mais é do que a garantia dos bens e serviços em larga escala. Se você inviabilizou, você fechou uma área inteira do Rio de Janeiro, mercadorias não chegaram, o trem parou, o metrô parou, correto? Ninguém anda, ninguém sai, ninguém volta, não é mesmo? Então, do que se trata? Do que mesmo estamos falando? Sob quais critérios? Alguém passa no teste? Ou é só blefe? Porque eu estou falando de teste de polícia. Eu estou discutindo polícia para valer, armamento, munição, não é mesmo? Então, isso aqui, eliminar e minimizar riscos. E o 12º é EPI. Você não vai mandar seu policial sem equipamento de proteção individual, a não ser que você não goste dele e ache que a morte dele é um palanque, porque o PM do Rio de Janeiro, ele vem da periferia. A maioria dos PMs não é branca, mora na periferia, então a vida dele vale tão pouco para essa gente que aparelha a polícia do que a vida do cidadão comum na periferia da favela. Tá? Então perceba que quem fica brincando de operação, de síndrome de cabrito, não gosta de polícia, não gosta da instituição policial, não. Na verdade, banaliza também a vida do policial, que vira um zumbi, o sujeito já estaria um morto-vivo, em algum momento vai ser objeto de vingança, objeto de alguma coisa, tá certo? Vai ser descartável. São os CPFs descartáveis, é da população periférica, que inclui os policiais. Mas produz espetáculo. Por que produz o espetáculo? Porque das 5 dimensões básicas de organização do trabalho policial, que são organizações de larga escala muito mais complexas que uma multinacional, você tem inteligência, investigação, patrulha, emergência, né, que é o 90, 192, e operações. A única dessas 5 modalidades de trabalho de polícia, em qualquer polícia, a única dimensão visível que um cidadão comum, sobretudo um cidadão amedrontado, com seu medo aparelhado, consegue enxergar, são as operações, porque elas são, né, feitas por grupos, elas não são individualizadas ali na esquina, distribuídas de maneira discreta na viatura. Então, a única dimensão teatral, por isso que se fala teatro de operações. Teatral, né, visível, espetacular, são as operações. E aqui o pulo do gato oportunista, corporativista, com papel de bala corrupto, resolveu usar das operações como uma forma de mostrar que está fazendo alguma coisa. Olha como o Rio não tem jeito, alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira. Quanto mais tiro, mais giroflex, mais você ouve a distância e assiste do seu smartphone o espetáculo vivo da guerra, com seu marketing patético de terror, uma falsa guerra contra o crime, que eu já disse que tem 38 anos, que não produziu resultado nenhum. O que a guerra produz? Né? Você faz a guerra para vender a paz do arrego, a paz da propina
renovar os alvarás das drogarias ilegais ou bocas de fumo que funcionam por aí. Então, respondendo agora com esse prolegômeno todo a sua pergunta, Daphne, as operações não ocorrem em territórios de milícia, porque a milícia é um grupo aliado. Aqui tem funcionado uma lógica do Estado como uma grande imobiliária que arrenda territórios para grupos armados. Porque a guerra contra as drogas, a falsa guerra, cria os grupos armados. Não enfraquece CNPJ nenhum. Só nós temos que lembrar que antes você tinha só o Comando Vermelho, desdobrou em ADA, em terceiro comando puro, milícias. Hoje, no Rio de Janeiro, você tem 63% do território da cidade controlado por governos criminais aliancistas de grupelhos policiais corruptos. E 40% da população. Né? Ou seja, o que são os aliancistas? São aqueles que propinam, aqueles que fazem acordo, que negociam. Né? Então, você faz uma operação, limpa terreno, usa o policial de trouxa, põe a vida do policial em risco com operações vagabundas e mal planejadas, que não obedecem aos critérios policiais, não são os critérios de Jaqueline, critérios policiais, eu desafio, né, a esses planejadores aí me mostrar quais são os parâmetros táticos, logísticos e estratégicos, né, dessa operação segundo os critérios que eles próprios definiram. Eu não estou inventando os meus, tá certo? Eu estou inventando critérios, não estou reproduzindo aqui critérios profissionais. Né? Então, para que serve isso? Se não serve para reverter cenários, porque se você não consegue sustentar uma ocupação no tempo e no espaço com operações, está a serviço de outra coisa. Está a serviço de produzir saldos operacionais, visibilidade, mídia, porque uma coisa é visual, você consegue ver, ouvir, todo mundo fica com medo e todo mundo vai passando um cheque em branco, uma procuração em aberto. Ó, eu vou resolver, mas não dou satisfação, não me cobre como. E aí você vai constituindo governos policiais autônomos, corporativistas, oportunistas, que tomam de assalto a polícia que pertence à sociedade para fazer uso da polícia para fins particulares, políticos e eleitoreiros. Então, para que servem essas operações mal feitas, como têm sido feitas? Né? Porque elas produzem rentabilidade político-eleitoral. Elas produzem poder, prestígio, disputa de orçamento e voto, capacidade de barganha e de chantagem. Tá certo? Por exemplo, investigação você vê aos olhos nus? Não. Inteligência você vê? Então você veja que tudo que a Polícia Civil faz, idealmente, se fizesse, seria de baixa visibilidade social. Mas as operações têm alta visibilidade social. Então a Polícia Investigativa Judiciária resolveu também brincar de tiro, porrada e bomba na esquina, como foi no Jacarezinho, aliás, como têm sido essas operações de elevada letalidade. E quando você identifica padrões elevados de letalidade em operações programadas, onde você tem a prerrogativa, a vantagem tática do agir, é você que inaugura o confronto, portanto, e você é um grupo armado, você não é bando armado, nós estamos falando de esquemas de corrupção. Sempre que você tiver taxas elevadas de vitimização policial e de letalidade e de morte de suspeitos, né, nós estamos falando de esquemas de corrupção. Como eu disse, o crime, o sujeito com uma arma na mão, que não sabe nem segurar, não tem padrão de tiro, tá certo? Por isso que eles contratam os serviços da milícia, que tem tiro certo. O terceiro comando puro contrata a milícia para prover segurança, porque a milícia é capaz de oferecer a segurança armada para o domínio criminal, né, de maneira mais qualificada. Custa caro armamento e munição. Apesar do presidente da República ter ajudado no barateamento do custeio criminoso, que antes um fuzil chegava a 150 mil, hoje você pode comprar ele de papel passado por 60 e por 70 mil, ou seja, você barateou os insumos, né, os meios para atividade criminosa através dos CACs, né, dos colecionadores, atiradores, né, e caçadores, que cada um pode ter quantas armas quiser. Essa flexibilização, né, ela está a serviço de baratear, ela barateia a atividade criminosa, tá certo? A atividade organizada criminosa, a atividade em rede, tá, que tem finalidade política. Então nós vamos ver por quê, porque é o dinheiro do crime que financia campanhas eleitorais, da Amazônia ao Rio de Janeiro. Né? Então, olha que as milícias, por exemplo, hoje prestam segurança para o tráfico. Né? Por quê? Porque tem tiro certo, sabem atirar, são servidores públicos, economiza munição. Para que bala perdida? A bala perdida você está desperdiçando uma bala de fuzil que custa R$12 na morte de alguém que não vale a pena para você. É melhor matar quem vale a pena. Tá certo? Então a matança dá certo, a matança dá voto. Vamos ser sinceros aqui, porque é preciso reverter. Por que dá certo? Porque os eleitores, todos nós, estamos com os nossos medos aparelhados. E quando a gente está com o nosso medo legítimo aparelhado, o medo é péssimo conselheiro. A gente quer uma solução imediata. A gente quer que pare o próprio tiroteio que eles criam para nos assustar. Perfeito. Né? Então, dinheiro do crime, olha bem,
teve um expansionismo dos aliancistas. Os aliancistas, que eu chamo de governos criminosos de coalizão, são aqueles que pagam a propina. São aqueles que negociam, diferente do Comando Vermelho, que vai para o confronto. Agora, esses que negociam e que pagam a propina para renovar o alvará da firma criminosa, lavam o dinheiro, o seu dinheiro, tudo tem contrapartida, em carreiras eleitorais. Então, onde é a melhor lavanderia do dinheiro do crime no Rio de Janeiro? Carreiras eleitorais. Por isso nós temos eleição da milícia para a prefeitura, né? A gente assiste, né? Por quê? Ou você é sócio, funcionário ou patrão. Percebe por que eu falo economia política itinerante em rede do crime? Porque que é isso? Então, a percepção do Constantini, né, quando a gente vai olhar os dados, ela se confirma. Mas há uma lógica política, econômica por trás. Que não é a droga em si. O que se trata é de terceirizar e vender e revender os serviços essenciais à população, que é o que dá uma receita permanente. Tá? E você não precisa pagar com a vida o seu fornecedor de drogas que você não conseguiu pagar. Né? Então, perceba que o CNPJ do crime vai de vento em popa. Só multiplicaram os CNPJs do crime com a falsa guerra contra o crime, né? Com o mau uso das operações policiais, mau uso intencionado politicamente para produzir publicidade, marketing eleitoral, pseudos saldos, fazer estatística e dar ideia. Né? Olha aqui, comigo bandido não se cria, bandido bom, bandido morto. Olha aqui que eu estou enfrentando o crime. Essas bravatas servem para ocultar que o Estado é a agência reguladora do crime, tem funcionado assim, e que os dispositivos governamentais estão a serviço do crime, não contra ele. Tá? Por isso, o texto que eu escrevi explicando o Rio de Janeiro, desaparecidos, tecnologias do matar, por que aqui matar tem mérito, morrer tem merecimento. Né? E não se trata de cair na fórmula fácil, né, de defensor de bandido, não, porque quem tem bandido de estimação é quem mata os outros para colocar o seu no lugar. Né? Porque, como eu falando para vocês, que inteligência é essa? Que investigação é essa que, de 92 a 2018, 92 a 2018, vamos lá, 2018, 18 anos, né, mais 8, 20 e tantos anos, quase 30 anos depois de altos gastos com a Polícia Civil, Delegacia Legal, concurso público, ISP, tá certo? Tecnologia, sobe de 8% de elucidação de assassinatos para 11%. Sendo que esses 11% que a polícia aqui consegue descobrir a autoria já está dada, porque são crimes interpessoais, sobretudo entre parentes e conhecidos. Portanto, não houve emprego efetivo de investigação, trabalho em si de investigação. Então, aqui não vale matar, né? Percebe? Vale matar com o apoio da súmula 70 do Tribunal de Justiça, né? Que diz que a fala do policial em si é inquestionável, que é uma bobagem também. Né? Então, matar rende, porque cada pessoa que você prende, além de dar um trabalho danado, prender, depor, entregar na justiça, tá certo? Vai delatar um esquema que talvez você faça parte, ou talvez seus conhecidos façam. Então, o policial que está ali, achando que está fazendo limpeza, dando um tiro, ele está ajudando, ele está eliminando um suposto CPF do crime e fortalecendo o CNPJ do crime que ele não participa, que ele é um bobão, ele é um trouxa, ele está sendo usado também. Né? Ele está acreditando, porque na hora que ele perdeu uma perna, na hora que ele perdeu um olho, ele vai para a fila da prótese e fica anos para receber uma prótese dentro da polícia. Vai ser encostado, não serve mais, porque ele é um periférico que não serve mais para morrer igual. Por isso a vida do Bruno vale tão pouco quanto a vida da dona Letícia, quanto a vida dos suspeitos. Porque pode ser, é todo mão de obra substituível, descartável. Então, para o crime, o mundo do crime agradece quando tem mais um morto, que isso é mão de obra que custa R$1.000. Entendeu? O sujeito com R$700 está lutando com uma arma na mão, sabendo que não pode recuar, que vai levar a bala dos seus patrões, vai ter que sair pela tangente, entendeu? Ainda vai levar a bala da polícia, porque ninguém quer revelar onde começa e termina o esquema político, eleitoral, policial, criminoso no Rio de Janeiro. Entendendo aqui que não é toda a polícia, não. Agora, basta alguns policiais locupletarem lugares estratégicos na hierarquia policial para você sabotar toda uma organização. Tá? Esse é o problema da corrupção político-policial. É que ela sabota a governabilidade. Então, isso quer dizer que tem uma troca. O governador não governa a segurança pública, é um desconhecido. Ele terceirizou, se constituiu governos autônomos, policiais, e, de outro lado, governos criminais. Porque quem controla território, população e regula mercado, o governo é. Então, nós temos governos criminais aqui. Terceiro comando puro, né? Comando vermelho, com seus perfis de governança. Tá? Então, a fabricação dos tiroteios é limpar terreno para colocar uma economia. E para que matar? Para que a matança? A matança é uma economia. Para que você vai perder viagem? Se vez de você matar 2, mata 10, mata 15.
tá certo? Né? Para poder garantir uma melhor, né? Uma escassez mais à frente de mortes e possibilitar um novo arrendamento do território, né? Permitindo você realugar aquele território em preços melhores. Tá? Então, as disputas territoriais armadas são, antes de tudo, disputas econômicas. Tá? A polícia, em vez de entrar para esfriar a chapa, fazer parar o tiro, né? Tá certo? Ela faz operações. Como nenhuma operação pode durar, e mais, se uma operação durar horas, como a gente vê por aí, pode ter certeza que nada de importante está acontecendo. Porque o tempo é uma variável crítica em polícia. O relógio anda, entendeu? O relógio conta contra. Tá? À medida que o tempo vai passando, vai aumentando o nível de incerteza, risco e perigo e ampliando as possibilidades de erro, incapacidade e incompetência. Por isso, todo o treinamento de polícia é para atuação em tempo real, antes, durante e depois. Uma operação que dura horas, ela vai perdendo o nível de engajamento, o nível de disciplina tática, possibilitando toda a sorte de equívocos. Daí tem que fabricar saldos operacionais. Esse último saldo operacional é patético, diante de todo o gasto que o Estado fez, das mortes e das perdas em termos econômicos. Como eu disse, segurança pública é mobilidade, circulação de ideias divergentes e convergentes, valores, serviços, mercadorias, bens, né? Quando você inviabiliza isso, segurança, você não está produzindo. Você está produzindo marketing eleitoral. E interessa. Né? Interessa porque o orçamento da segurança pública é caríssimo, manter todo mundo com medo é ótimo, porque o medo é péssimo conselheiro, a gente abre mão das nossas garantias individuais e coletivas, a gente abre mão do bom senso, em favor do primeiro maluco que nos ofereça proteção. E o protetor de hoje vai ser o seu tirano de amanhã, que vai te cobrar taxa de vida, taxa de tudo, e vai te manter num programa de milhagem fidelizado por uma ameaça permanente, o medo de ficar preso num tiroteio, de ser vítima da balachada, de ser vítima de balas perdidas que eles próprios constroem. Portanto, é um sucesso o projeto de insegurança que tem se constituído no Rio de Janeiro. A política dos 3 S's do governante atual, que herdou dos anteriores, porque também não teve nem a criatividade de fazer diferente, é a política de dou susto da população, susto, multiplico o medo, né? Aparelho o medo legítimo das pessoas, fabrico falsas crises, né? Aí eu dou surto de autoridade, sou Godzilla, sou autoridade comigo. Você está parecendo o vídeo seu na ponte, hein? Aí fica brincando de tio Suquita, fica brincando de Power Rangers, o sujeito vira geleca de academia, musculoso, fazendo adequação de masculinidade, de gênero masculino, com musculosidade. Você entendeu? Isso se chama surto de autoridade. E produz soluços operacionais de alta visualidade, sons e fúrias, ratatá, aí todo mundo abaixa a cabeça, todo mundo cai no asfalto, na favela todo mundo fica de baixo, entendeu? A pergunta é qual a rentabilidade? Por acaso encareceu a mercadoria criminosa? Aumentou o preço da cocaína? Aumentou o preço do crack? A maconha está mais cara por escassez de ação de polícia? Por um acaso o armamento ficou mais caro? Não, o armamento barateou. Nós tivemos uma deflação armamentista, facilitando a economia criminosa. Então, temos que parar com essa palhaçada de Estado paralelo que nunca existiu, Estado ausente, não existe Estado ausente. O Estado aluga a sua presença, arrenda territórios, faz consórcios, terceiriza numa lógica neoliberal do crime que favorece carreiras eleitorais. O melhor dinheiro do crime, o melhor dinheiro de campanha eleitoral para a Caixa 2 é o dinheiro do crime. Você não precisa declará-lo em lugar nenhum. Ainda pode ficar aí, feito um bocó, né, pagando moral para cima de todo mundo, de que é ficha limpa, de que não tem rachadinha e tudo mais, quando, na verdade, né, você está ali trabalhado com o dinheiro do crime. Você é um lobista da economia política criminosa. Que fique claro. Né? Isso não é novidade aqui também, não. Não é brasileiro que inventou, não é carioca, não. Em Chicago foi assim, em Nova York, em Londres, antes da reforma da New Scotland Yard. Tá? Por quê? Porque a polícia, a espada, quando ela própria, não pode ser a espada que define a intensidade e a profundidade do corte, sabe? Não pode ser a faca. Tem que ter uma mão que segura a faca, tá certo? E um pensamento, tem que ter governabilidade sobre os meios de força. Aqui nós assistimos à autonomização predatória, né? Porque os manés dos governantes brincam de animadores de auditório de polícia e não governo. Queria te perguntar sobre isso, né? Você já explicou essa economia toda, quem é que está ganhando com isso,
Mas agora eu te pergunto, qual seria a solução? O Freixo, por exemplo, está se colocando como candidato que vai combater as milícias, né? E aí você traz toda essa economia aí, toda essa complexidade. Sim. E aí, Bom, para começar, a minha pergunta seria assim, qual é a solução? Tem gente que fala em fim da PM, eu já sei nada, que bobagem, você não descriminalização das drogas, seria alguma coisa também. Isso já é interessante. Você falasse um pouco sobre isso. Tá, meu Deus, é muita coisa. Vamos nós. A guerra é uma falsa guerra. Como estou dizendo para vocês, a cocaína no Rio de Janeiro, como de resto no país, é batizada. Né? Aqui se mistura na cocaína pó de mármore, maisena, o sujeito cheira e tem onda, porque brasileiro é animado e não desiste nunca. Vamos ser sinceros, não tem padrão de qualidade. Tá? O que sustenta a economia criminosa não é a droga em si, ainda que ela faça parte. São os serviços essenciais. Para você ter um governo criminal, você precisa da parceria com o Estado, porque não há nada que um governo criminal, um grupo criminoso possa fazer que não dependa de um agente público. Né? Tem sempre uma fronteira do papel, que não começa e termina na polícia, não. Polícia, Receita. Por isso que a Amazônia é uma maravilha para atividade criminosa. Já era no Peru, já era na Colômbia, já era na Venezuela, tá certo? Tá? Como espaços, porque o bioma, a estrutura da floresta favorece a que você crie escaramuças, ocultações e dificulta, e tem uma logística complexa, né, com fronteiras que dificulta o trabalho. Lembre-se que a Força Armada brasileira está lá desde antes de Rondon, desde Marechal Rondon. Mas para a gente poder dizer que tinha uma força profissional, a gente diz que é desde o Tratado de Petrópolis, quando a gente foi lá e roubou o Acre para a gente, né? Tratado de que anexou o Acre. Então, é óbvio que a economia das drogas tem um papel, mas ela sozinha não sustenta. Por isso que, durante a Covid, onde todos os a atividade social social e econômica caiu por conta de uma pandemia, a economia criminosa também caiu, ficou todo mundo sem dinheiro, sem fluxo de caixa. Aí você começa a terceirizar a arma para assaltar residência, assaltar comércio fechado. Não é à toa que a milícia ficava forçando, abre aí, né? A milícia queria forçar a abertura do comércio, pondo arma na cabeça de comerciante para cobrar a taxa de vida e a taxa de aluguel para estar ali. O Comando Vermelho, por exemplo, fazia questão de mandar o comércio fechar e cumprir o lockdown e o isolamento e a quarentena, suspendendo no início os bailes. Por quê? Porque durante a pandemia você tem fluxo de caixa pequeno, você não tem como pagar seu fornecedor, garantir a logística do seu fornecedor de drogas e honrar a sua folha de pagamento. Então, se você brincar de tiroteio para lá, de invasão para cá, você não tem meios materiais, nem humanos para sustentar, nem para proteger seu território, nem para sair anexando o território do vizinho ou oponente. Você está falando de economia. Você quer mesmo que uma drogaria... Ô, Daphne, você é dona de uma drogaria ilegal no Morro da Jaqueline. Você gostaria que a sua drogaria ficasse fechada 24 horas por dia, porque rola um tiroteio? Como é que você vai vender? Como é que seu cliente chega? Como é que você entrega no delivery? E é óbvio, então, que o tiroteio dá prejuízo para alguns, para dar lucro para outros. Então, é óbvio que o crime, né? O Comando Vermelho, por exemplo, entre outros, tem como ir ali vacinar? Se pegar Covid, vai em que hospital? Ou morre da bala da polícia, ou vai morrer de Covid. Tem que levar o médico lá em cima. Né? Então, quando você fecha o território, te dá uma vantagem de defesa logística, porque você conhece o território e consegue, com isso, controlar e exercer seu governo. Percebe? As pessoas têm que pensar logística. Né? Então, a descriminalização é um passo importante para reduzir corrupção e reduzir a bravata política de políticos oportunistas que aparelham a polícia, que odeiam as polícias, não gostam dos policiais e usam os policiais como mão de obra barata, como vida inútil, vida precária, vida, né, sem direito a luto, né, que pode ser banalizada como a do cidadão ali na esquina. Então, para começar, né, outra coisa, a unificação. Eu ouço falar de unificação. Né? Como eu falei para o ministro Fachin durante a audiência do Supremo, aqui no Brasil, né, a pessoa não sabe onde... Isso se chama boato de zap, de tio do zap. Né? A primeira regra da democracia é você não ter monopólio da espada, porque a espada mais forte que você corta a língua do verbo da política, direita, esquerda, ao centro e ao lado e rasga a letra da lei. Eu não conheço nenhuma história de democracia, de organizações de força armadas e forças comedidas como a polícia, que você tenha monopólio sobre território e população. Porque senão você sabota a perspectiva de governos eleitos legítimos. Se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Isso é Maquiavel, isto é Hobbes. Não, nós aprendemos mais de 500 anos de história. Então, a primeira coisa é, você tem que quebrar o monopólio, tá? Para você ter estabilidade no exercício do poder civil.
Você tem que ter comando civil sobre a espada. Agora, quando você cria polícias unitárias, você está criando organizações de 100 mil, de 150 mil pessoas que não têm governabilidade. Querem saber como é na Índia? Federativo. Quer saber no México como é? Como ficou na Rússia? Vamos brincar sério? Ou vai ficar com essa palhaçada? Agora, esse mantra mentiroso da unificação foi proposto aqui nesses livros, tá? No meio dos anos 80, pelo Conselho Geral de Comandantes da Polícia Militar, antes, né? E entregaram uma proposta de unificação para a Comissão Afonso Arinos, porque naquele momento a Polícia Civil não tinha quadros, não tinha concurso público, não ocupava as delegacias dos gostões do país, e quem tinha estrutura para funcionar era a PM. E era a PM que ocupava e dava plantão nas delegacias. Então a PM ia jantar a Polícia Civil com a unificação. O problema é que para você unificar uma polícia, você tem que desconcentrar, né? E descentralizar, portanto, criar polícias municipais. Você não pode ter uma organização de força mais forte que o governo civil. Quem é o louco que propõe isso? Sabotando a própria democracia na contramão do que aprendemos na história né, da Constituição de Estados Democráticos. Portanto, unificação de polícia é gargalhante. Eu sei fazer. Eu sei modelar e pôr de pé. Só que eu mudo de país. Que eu não vou pôr onça para ficar dentro de quintal, engordar onça e achar que é gatinho. Então, as pessoas gritam coisas emancipadas das evidências. E não do chororó. Do chitãozinho chororó, sabe? Então, quem é que... E as pessoas saem repetindo esse mantra que parece verdadeiro. Ah, porque foi a Jaqueline que disse, a Jaqueline tem credibilidade. Já foi a Daphne que disse. Essa é exatamente a estrutura de como funciona o rumor, de como funciona a fake news. Fofoca e rumor também é um tema clássico da sociologia e da antropologia, desde sua fundação, tá bom? Então, vamos deixar claro que a palavra fake news é nova, mas o fenômeno do rumor, da fofoca e da lenda é constituinte de unificação de polícia é gargalhante, por isso que não sai do papel. Eu desafio alguém me mostrar qual é o plano. Porque o Brasil, o Rio de Janeiro, já fundiu polícia. Polícia da Guanabara com polícia do antigo estado, do antigo governo fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Também tivemos a separação de polícia em Goiás, a separação de polícia em Mato Grosso, com a criação de estados. Tá certo? Parte da Polícia do Rio migrou para o Distrito Federal para montar Brasília. Aqui as pessoas brincam de fazer o corpo crescer em torno da orelha. Será que faltaram a aula de sociologia das organizações? Será que não lembram que uma polícia do Rio de Janeiro tem 45 mil a outra tem 20 e tantos mil? Você tem regras de transição? Então você quer juntar por quê? A unificação resolve qual o problema? Redução da letalidade e vitimização é mentira, que você está aumentando a capacidade dessa polícia ser corporativista, indevassável e não prestar contas, e ser mais forte que qualquer governo, chantagear governante eleito, silenciar parlamento e acuar o judiciário. Não muito diferente do que acontece. Então o problema não está em ter duas polícias. Deveria ter mais. Os Estados Unidos tem mais de 20 mil polícias. Porque eles não são trouxas. Eles viveram uma guerra civil de verdade, né? Exatamente. E por isso você não pode, né? Você tem que ter check and balance, forças armadas de um lado, polícias do outro, para ninguém brincar, né, de assediar e tomar de assalto a sociedade. Aqui não. Aqui o sujeito põe onça para coitado do quintal porque acha que é felino, que todo felino é igual, é gatinho. Da onde? Eu me pergunto da onde? Estou explicando. Aqui a solução vem primeiro que o problema. Eu fico envergonhada. Esse livro aqui, do Controle do Crime da Segurança Pública, é do coronel Jorge da Silva, tá? Que também é sociólogo, né? Foi professor da UERJ, mostrando os problemas. Daqui surgiu parte dessa linguagem, ciclo completo, ciclo incompleto. Esse monte de coisa que as pessoas falam é jargão policial. Não há problema algum delas usarem, mas não são conceitos e não explicam nada. Apenas falam de si. É a Jaqueline falando dela mesma. Né? E aí eu vou tomar isso como razoável? Me pergunte onde isso aconteceu, que não deu ruim. Eu perguntei aos ventrílocos disso, que é os promotores. Aí fulano fala, mas sabe por que fulano fala? Porque ele ouviu o outro falar. Aí você vai ver o outro que falou, o pseudocientista que falou, nunca fez pesquisa de polícia, não entende porcaria nenhuma de modelo policial, né? E fala, repete, que ouviu falar, é um deve ser. Aqui a solução vem primeiro e o problema depois, né? Correto? Então, o problema da polícia militar é que ela sofre de verticalização, impedindo a capacidade de comando e controle, de transparência dos processos decisórios. Portanto, é preciso pôr luz do sol. Eu não preciso nem mudar a Constituição. A Constituição é uma porcaria na segurança pública? É. Ela é produto de lobbies e contra-lobbies das corporações. A Constituição de 88, ela repete todos os cacuetes ruins das constituições autoritárias anteriores. É só ler os anais e ver o que é o artigo. Tá certo? É vergonhoso. Ali é uma distribuição de monopólios.
Né? É só pegar as constituições do Império até hoje brasileiro e olhar, sobretudo a do Estado Novo para cá. A Constituição de 68, a do Estado Novo. Aí a gente vai ver o que se resultou daquilo ali. Ó, você fica com isso, né, numa lógica corporativista fechada e indevassável. Então, os batalhões da polícia militar são capitanias hereditárias, são feudos. Tá? E a Polícia Civil sofre de horizontalidade. Cada delegacia é um Vaticano dentro de Roma. Portanto, também não tem cadeia de comando e controle substantiva que permita você tomar uma decisão aqui em cima e ali embaixo aquela decisão acontecer. Então, uma sofre de verticalização, a outra de horizontalização, e as duas não têm transparência, não têm clareza sobre os processos decisórios. Você aperta 2 parafusos apenas para você controlar meios de força, sabe? Para a oncinha, né? Para o bichinho não virar onça e morder seu bracinho. Né? Aqui não, aqui a gente contorna, aqui a gente, né, fica brincando de preparo, de inteligência. Estou falando com a pessoa que desenhou a matriz curricular das polícias no país. Tem 30 anos que eu dou aula para as polícias na América Latina e no Brasil. E isso que eu estou dizendo aqui, eu digo dentro de sala de aula, para policial. Né? Então, o que eu ouço é uma irresponsabilidade, discursos. Parece que o sujeito saiu de estoque, chegou a PEC hoje, entendeu? Só que custam vidas. Né? Você vai vai pôr onça, engordar onça no quintal, que eu saiba, os snacks da onça, a comidinha da onça, serão os defensores civis, sabe? Direitos civis. Né? Então, de onde o sujeito tirou aquilo? Qual a ideia de Jerico? A polícia tem 47 mil pessoas, maior que uma multinacional. A PM de São Paulo tem 100 mil. De 93 mil a quase 100. Qual é o modelo de gestão? De governabilidade. Você vai brincar de Casas Bahia, gerencialismo barato? Entendeu? O nome de funcionário do mês de festa de McDonald's. Será que a pessoa faltou a aula de sociologia do trabalho, de teoria das organizações complexas? Tá certo? Então, sinto muito, é para enganar trouxa em passeata. Tem 38 anos esse mantra também, ele surge junto com a guerra contra o crime. Então, a pessoa pede o fim da PM e defende o lobby das polícias militares. Tem que escolher qual é a esquizofrenia. Ou então procurar a fonte, parar de fake science, parar de cloroquina. Cloroquina na segurança custa vida. Militarização. Aqui, a ignorância ilustrada, o achismo de ocasião, confunde desenho militar com militarização da segurança pública. Eu tenho aqui um conjunto de livros sobre como é que Nova York se remilitarizou depois do 11 de setembro. Um conjunto de coisas. Então, são coisas diferentes. Por exemplo, a polícia militar tem uma estrutura militar. Aliás, quase todas as polícias europeias, continentais, o modelo da polícia militar do Brasil é o modelo da gendarmerie francesa, que se espalhou por todo o continente europeu e também para a América Latina. Tá? Não estou dizendo que é melhor modelo ou deixa de ser, apenas para deixar claro que a polícia da Espanha, da Itália, da França e de vários países do continente, não da ilha inglesa, do continente europeu, que vivia a paz entre guerras, desenhou um modelo militar. Tá? Esse modelo militar surgiu não porque naquela época eles entendiam como melhor. Por quê? Quando você vive guerras, o tempo inteiro paz entre guerras, você não pode se dar o luxo, né? Você tem que ter uma fração da sua tropa cuidando da segurança interna e a outra defendendo a soberania dos Estados-nação. Tá? Tem que saber estudar um pouco, entender um pouco esse negócio. Né? O fato é que essas polícias, essas gendarmes, gente de arma, elas, olha que interessante, no caso da Europa, com os processos de aquisição de cidadania, consolidação da democracia, você vê a polícia francesa matando o cidadão, dando porrada 24 horas por dia? Você, por acaso, vê a Guarda Civil Espanhola fazendo isso? E os carabineiros da Itália, você também os vê assim? Bom, eles são militares. Tá? Eu não estou defendendo o modelo militar, estou dizendo que aqui a gente põe o problema no lugar errado porque não sabe qual é o problema que eu quero responder. Apenas a gente sai plebiscitariamente, Cristo Barrabás, seguindo, né, de forma bovinizante, aí não tem a ver com gado, tem a ver você reproduzir um discurso que você não sabe de onde veio. Você está falando em línguas? É muito sério, quanto saúde pública e segurança custam vidas. Então, o problema do modelo militar lá e cá, tem texto escrito da Jaqueline falando dos 3 modelos de uso da força, da Jaqueline com o professor Domício. Poder mais para agir de menos, né, o modelo da proporcionalidade americana e o poder de menos para fazer de mais, que é o modelo inglês. O modelo inglês, que não é trouxa, que viveu uma guerra civil pelo controle do exército, desenhou uma polícia de natureza civil, mas com organização semi-militar. Tá? Então, a polícia inglesa, o Bob inglês, ele sai de sargentos. Os carabineiros vêm dos carabineiros, ou seja, uma tropa que sabe usar carabina, que é uma arma que tem precisão de tiro, porque a polícia não pode pagar o preço da bala achada, da bala perdida em sua origem. Então você ia lá, pegava uma fração de tropa que sabia usar
né, lidar com o cidadão no cenário urbano. Assim foi na Inglaterra, né, sobretudo na Inglaterra, mas também na Europa. Tá claro? Então, agora, qual é o problema do modelo militar? Ele esconde a autonomia decisória, a discricionariedade. Correto? Então, ao esconder a discricionariedade, impede você de aferir individualmente as capacidades e competências decisórias por policial, porque é da natureza do modelo militar a ação em tropa. Só que o trabalho de polícia é individualizado e pervasivo, né? Agora, eu não preciso mudar o modelo militar, eu posso mudar a mentalidade militarista que está na segurança pública como um todo. E por que ela está como um todo na segurança pública? Porque a guerra hoje se faz dentro das cidades. Então, a guerra é a dimensão teatral visível, eleitoreira, para produzir resultados eleitorais. Então, não vamos confundir, é um fenômeno político? Voltamos, né? Voltamos lá no começo da conversa. Olha bem, então, de um lado, e o da Polícia Civil também não tem controle, tá certo? Então, qual é o nosso problema central? Duas coisas. Toda espada, seja a espada armada, a força armada, a espada de Highlander, começa cortando o pescoço dos outros e corta o seu. Então, você tem que fazer duas coisas básicas. Você tem que governar os meios de força, senão eles governam você, te chantageiam, te algemam no seu gabinete. Transformam você numa peça decorativa. Essa é a história das revoluções. Essa é a história dos golpes, sabe? Primeira coisa que você controla é o potencial de autonomização. O segundo, a liberdade decisória. E aqui a gente brinca de ingerência. Ai, tá tendo ingerência. O que mais tem é a polícia fazendo ingerência em comando civil, e não o inverso. Aqui a polícia sofre de ingovernabilidade, as Forças Armadas sofrem de ingovernabilidade, não tem transparência nem prestação de contas. Para tanto, Daphne, eu não preciso mudar aquela Constituição que no artigo 144 é vagabunda, sim, é produto de lobbies, foi um resultado porco politicamente, sabotando a cidadania. O que nós temos que fazer é regulamentar o poder de polícia no Brasil, que está no Código Tributário de 1966, e é um pode tudo contra a cidadania, e qualquer servidor público, não é só o policial, tem esse poder. Qualquer servidor público em função de fiscalização, ele pode tudo contra você, né? Então, o poder de polícia. São mais de não sei quantas mil organizações com o poder de polícia, inclusive a Fundação Chico Mendes. Tá certo? E vai fazer o quê? Não vai regulamentar? Se você não regulamentou, você deixou os mandatos em aberto. Né? Aqui no Brasil, a gente passou um cheque em branco para o principal poder que uma sociedade livre e plural delega ao Estado para administrar esse nome, que é o poder de polícia. Que é o poder de administrar conflitos e de interpor. Percebe que não é à toa, é politicamente construído? E todos os governos também progressistas fingiram que não viram? Fica aí por sua própria conta. Então, você encontra Comando Civil, Ministério da Defesa, Secretaria de Segurança, tá certo? Você que é a cabeça que comanda a mão, que comanda a espada, não é a espada, o meio que decide a mão e o pensamento. Tá? Então, quer fazer isso? Aqui eu vou mostrar para aparecer. Você sabe o que é isso aqui? Faço questão, olha, o símbolo da PM e o símbolo da Polícia Civil. Isso aqui, tá vendo? Procedimentos operacionais públicos e publicados atualizados. Isso aqui é de 2002, quando eu fui coordenadora. Primeira coisa que eu fiz é a seguinte: o policialês tem que ser uma tradução do cidadãoês. O cidadão tem que conhecer os protocolos operacionais da polícia. Antirracismo, aqui tem antirracismo, antimofobia, misoginia. Até a polícia tem que conhecer um protocolo do outro para não ter bateção de cabeça, para não ter carteirada, como a gente assiste por aí, todo mundo dando carteirada na polícia, uma polícia dando carteirada na outra. Então, eu montei uma comissão de PMs com civis para atualizarem os procedimentos, o que dá certo, o que não dá certo, para você poder capacitar a polícia numa qualidade decisória transparente, com luz do sol, para você resgatar a confiança pública, a previsibilidade, suficiência, oportunidade, propriedade, proporcionalidade da ação policial de força potencial e concreta na esquina, sabe? Isso aqui foi para a lata do lixo. Quer mais? Isto aqui, feioso, tá vendo isso aqui? Revista pessoal. Olha como é horroroso essa cartilinha. Tá vendo essa? Isso aqui se chama protocolos. Eu quero saber como estou trabalhando. Isso aqui foi feito tudo com gráfica oficial, sem dinheiro, sem arte, eu não tinha tostão. Agora, isso aqui as viaturas entregavam. Né? Aqui você aprende a saber o que é uma blitz, onde começa e termina o seu poder, o poder do policial, como identificar o policial. Olha aqui, né? Pela viatura, olha como a viatura é antiga, porque é de 2002. O número de escala, porque luz do sol no processo decisório, né? O controle social da ação da polícia que produz o principal controle da ação policial. Tá certo? E aí você tem uma terceira coisa derivada disso. Isso aqui eu não gastei nada. Isso aqui, olha como é que é feio. Foto do próprio policial. Os policiais fizeram isso comigo. Isso aqui era distribuído na Central do Brasil, dentro das viaturas, de maneira a baixar o abuso de autoridade de um lado e o desacato à autoridade com o outro, esfriar a chapa e permitir à polícia exercer a autoridade legal e legítima na esquina. Eu não mudei a Constituição,
Eu não fiquei mentindo para as pessoas, porque aqui a fantasia de que eu vou combater milícia com CPI da milícia, me desculpa, a CPI da milícia é de 15 anos atrás. E a maior parte dos itens que tem naquele relatório, que eu conheço de cor e salteado, porque afinal eu fui lá dar depoimento também, são de natureza normativa e não de natureza executiva. Né? O candidato será executivo. Fazer lei no Brasil é dar serviço para os outros. Vou fazer uma lei aqui, cumpre você aí, Daphne. A Daphne é que não sabe cumprir, o problema é dela, assim não dá. Mas vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Agora, é para mudar a matança? Por que a DPF derrubou a matança no Rio de Janeiro? Porque a gente produziu este controle. Pela primeira vez eu me vi ouvida, né, discutindo teoria do uso da força e controle do uso da força potencial e concreta de polícia. Né? Então, eu quero controlar o uso, fechando. Eu tenho que controlar o uso individual do armamento por policial e gasto de munição, tá claro? Eu tenho que ter procedimentos públicos e publicados. Quanto mais o cidadão sabe onde começa e termina o que a polícia pode fazer, mais eu separo o dedo nervoso do dedo profissional. É blefe dizer que os procedimentos de polícia, como que é um deputado geleca por aí, tá certo? Devem ser secretos, porque o bandido não pode saber. Se tem um segredo público mais bem guardado, né, são os protocolos que os bandidos sabem, quem não sabe é o cidadão. Todo bandido conhece como é que a polícia vai entrar, propinar, deixar de propinar, prender ou matar. Correto? Quem não conhece é o cidadão, que é o proprietário do poder de polícia. Então você tem que blindar o poder de polícia, blindar a polícia do apetite político partidário, blindar a polícia do uso privatista, particularista e corporativista que vemos hoje, tá certo? E procedimentos públicos e publicados. Não me interessa se o policial beija na boca ou não da população, me interessa que ele tem que ser profissional no uso potencial e concreto de força, com armamentos menos letais, como bala de borracha e tudo mais, e armamentos letais. Se ele treme a mão na hora de usar o seu principal armamento, ele vai ser professor igual a Jaqueline, mas polícia não vai ser. Se a Jaqueline não sabe explicar o raciocínio de onde ela tirou as coisas, ela está tirando o coelho da cartola, mentindo, né, fazendo uso, né, de um português de javanês, tá, de um DVC emancipado de qualquer evidência. Como a vida não pode esperar, como não dá para trazer de volta aqueles que morreram nas chacinas, policiais e cidadãos, é preciso que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade e não saia por aí vendendo cloroquinagem na segurança pública, vendendo fake science, porque tem custado vidas. Eu estou há 30 anos, desde o meu mestrado, trabalhando com isso. Ajudei a fazer as reformas que estão aí. Os brinquedos que brincam no Rio de Janeiro são brinquedos que eu ajudei a criar. As áreas integradas saiu de um projeto meu, fui eu que implantei. O sistema de indicadores, né, nos indicadores da criminalidade, né, eu que montei a comissão e implantei. O sistema de dados do ISP, o currículo, o programa de uso progressivo da força da polícia, a estrutura de inteligência. A última vez que você teve um curso de inteligência no país constituído, então fui eu que constituí em Brasília. E eu estou falando eu sim, porque eu tenho que endereçar. Eu não fiz sozinha. Né? Mas para dizer que existe. Quem criou a Corregedoria Geral Unificada no Rio de Janeiro? Tá certo? Nós temos ótimas ferramentas aqui, mal usadas intencionalmente. Então, percebe que está na hora de cair na real? Está na hora de encarar? E, por fim, eu sei que eu já passei do prazo, mas é preciso dizer uma coisa que eu tenho dito em todos os programas. Acho que foi ano passado, eu fui convidada a participar de um seminário internacional com a França, Espanha, Argentina, Equador, Colômbia, Venezuela, enfim, vários países, com 3 perguntas. Uma delas, todas assim, por que as esquerdas ou os progressistas não têm uma agenda substantiva de segurança, propositiva? Por que fogem? A segunda, por que fogem? E se podem ter, que agenda seria? Eu participei desse congresso, né? Como a brasileira do congresso era eu, né? E tal, falando com os franceses, com todo mundo. Você vê que é um problema estrutural. A minha resposta é muito clara, como eu vejo nos candidatos à Tarja Preta. Todo mundo chora com a vítima, chora com a família da vítima e para ali, fica no meu colo chorando. Peraí, empatia é importante, mas se o sujeito quer se candidatar a alguma coisa, ele tem que ter mais que empatia. Ele não pode chorar mais que as próprias vítimas. Ele tem que ser capaz de pôr o dedo na ferida, no lugar certo e dizer qual é o problema, não ficar blefando. Vou dar cultura para a sociedade, vou dar educação para não ser, como se a favela fosse um lugar despossuído de vida cultural, de vida intelectual, né? Como se a favela fosse um grupinho, né? O lado pobre da novela da Glória Pérez. Pelo amor de Deus, discursos absolutamente neoliberais, inconsistentes, não pode a direita, não pode a esquerda, porque custa a vida. E a minha resposta foi clara. Tudo que diz respeito a controle e regulação social, nós aqui no Brasil temos uma dificuldade em especial de lidar, porque não passamos a limpo os regimes de exceção, a ditadura, e temos medinha de falar de controle, como se liberdade pudesse existir sem mecanismos de controle, regulação, responsabilização e accountability. Quer dizer, o sujeito não leu a tradição liberal.
Por isso que aqui a democracia vive à beira de um ataque de nervos à moda Almodóvar. Então, as esquerdas não lidam bem com fronteiras, não lidam bem com refúgio, com migração, com mecanismos de receita, mecanismos fiscais, e menos ainda com segurança, defesa nacional e segurança interna. E por que não lidam? Porque não sabem lidar? Não. Porque tem um discurso missionário, voluntarista, de que um dia o conflito vai acabar e não vai precisar mexer nisso. Eu queria lembrar as pessoas que o conflito é o que funda a vida social. O conflito é o que constrói a identidade, que é o conflito que produz pluralidade e diversidade. O problema não está em existir o conflito de ideias, valores, percepções, modos de existência, e sim das formas violentas, autoritárias, hierárquicas, racistas, homofóbicas de resolução de conflito no Brasil. Então, o nosso problema não é ter conflito. Agora, achar que o conflito vai acabar porque um dia a igualdade vai chegar para todos é você banalizar a vida do outro, é fazer o morto esperar na fila para ressuscitar. Quando é que mulheres, quilombolas, LGBTs, pretos, periféricos, povos tradicionais entrarão na fila para serem atendidos? Tem que esperar qual unidade? Né? Então, perceba como a segurança, eu queria fechar dizendo isso, a segurança é a abundância de futuro, a segurança é um horizonte, é o sambódromo por onde os direitos se afirmam, por onde os direitos se constituem. A segurança é mobilidade espacial e social combinada para que a gente possa ir e vir e tomar cerveja, e beber e curtir onde quiser. Isto é segurança. Segurança dessa bobageira tutelar que destitui o outro de sua soberania e fica criminalizando a juventude pobre para depois distribuir migalhas, pseudo-migalhas sociais, como se isso produzisse segurança pública. Então, subordinar as políticas sociais, educação, cultura, lazer, as razões de segurança é a coisa mais autoritária, tutelar e neoliberal que eu já vi na minha vida e que já foi refutada cientificamente nos anos 60. Né? Então, nós temos que ter cuidado com esses discursos clichês, né, de abraçar a árvore de lagoa, quando custam vida das pessoas na periferia. É por isso que a população pobre não acredita nesses discursos modernex que vêm de estoque, que não passam nem pelo Lula-Palusa e não chegam no Rock in Rio. Entendeu? Que, de fato, não são verdadeiros, de fato, não têm consistência. Agora, não é porque o tio do Zap que está falando é meu amigo e do meu partido que eu tenho que achar bom. Né? O meu doutorado eu não comprei em partido, 30 anos de pesquisa eu não adquiri, né, em lutas partidárias, e sim produzindo trabalho de consistência dentro das favelas, dentro das polícias, entendeu? Então está na hora. Né? A vida não pode mais esperar. Aqui no Rio de Janeiro, matar tem tido mérito e morrer tem tido merecimento. Aqui a vítima, depois de morta, tem que vir a público e se auto-inocentar. Por isso a gente consegue ser patéticos a ponto de dizer que existe vítima inocente. E que seguimos patéticos dizendo que o outro é gado e robô. Quer dizer que gado não pensa. Robô também não. Eu estou destituindo o outro de sua escolha política? Como eu espero ter eleitores? Quer dizer, então, que eu tenho a verdade, o cerol da verdade é meu. Que moralismo é esse, udenista, lacerdista, que destitui a diversidade do voto? Votou errado, meu bem. Votou mal, seja responsável pelo teu voto, vá cobrar. A gente vota, eu não estou votando em amante, não estou votando em crush do Tinder, não estou votando na minha mãe, não estou votando numa. Estou escolhendo uma mãe, estou escolhendo amante, estou escolhendo pai, estou escolhendo marido. Não, eu estou escolhendo político, que tem prazo de validade. Então, a ideia desses arrependimentos públicos patéticos em rede social revela uma lógica autoritária, tutelar, né, de uma justiça que se quer plebiscitária, tá certo? E de uma segurança que, na verdade, se traduz em cercados VIPs de proteção. Então, quando a gente olhar para isso, antes de eu pensar fascismos que vêm de fora, vamos olhar para o autoritarismo cotidiano brasileiro que destitui as pessoas de sua soberania. E isso tem a ver com segurança. Segurança é garantir rotina, segurança é horizonte, segurança é abundância de futuro, é poder imaginar o amanhã. Quando as pessoas estão confinadas ao medo, ao tiroteio, elas só têm o provisório, o imediato. E no mundo do imediato vai embora as mediações, sobram só as decisões autoritárias, né, opressivas e destituidoras dos nossos lugares de fala. Então, nós estamos falando uma coisa muito séria. É através da segurança que a gente produz golpe, que a gente sabota eleições, que a gente inviabiliza governos civis legitimamente eleitos. Vamos falar sério. Estou convidando os candidatos progressistas, os quais eu acredito, os quais eu colaborei, para mudar o mantra. Quem fala falta preparo, falta inteligência e falta tecnologia, está fazendo um discurso conservador. Primeiro, porque acha que o preparo é individual e não é uma política. O policial aprende certo e vai fazer o que o de cima manda, o que a carteirada que ele recebe na esquina manda ele fazer. Senão ele perde o emprego. Então, preparo não é questão individual. Inteligência tem do bem e tem do mal. Não falta inteligência nenhuma aqui, muito ao contrário. Está falando com a pessoa que ajudou a implantar. O problema não é de inteligência, é de uso equivocado, politicamente orientado. Né? E tecnologia, nada mais conservador e pseudo-neutrox. Porque aí o problema deixa de ser o processo decisório,
deixa de ser as nossas consciências e vontades para ser o celular que não funciona. Dou um bico nele, troca por outro e está resolvido, não é mesmo? Que coisa mais conservadora. Né? Então, por acaso, a tecnologia muda a vontade? Por acaso, ela altera a escolha? Atrás do algoritmo tem um cálculo que é, acima de tudo, moral. Eu, quando participava de Olimpíada de Matemática e não fazia algoritmo na universidade, nunca achei que algoritmo é neutrox. Entendeu? Então, tem um delírio destituidor aqui, né, da soberania dos sujeitos da realidade do carioca, do Rio de Janeiro, tal como ela é. Está na hora dos políticos pararem de ficar reproduzindo, requentando propostas absolutamente incompetentes, tá certo? Não é incompetente, né, que nunca existiram, não tem lastro científico, e parar com esse mundo de homens brancos, heteronormativos, que falam javanês em sala de refrigerados e gritam que são princesa Isabel, falando meia dúzia de bobagens que custam a vida das pessoas na esquina. É isso que nós temos que mudar, porque as soluções são baratas, ao alcance da mão, como eu mostrei. Eu dei um exemplo aqui, posso dar outros vários. E você desaba. Por que a DPF deu certo? Né? E por que ela foi tão sabotada? Ela não gemou polícia nenhuma, não. Ela falou, ei, polícia, vamos voltar a brincar de polícia? Vamos ser polícia? Eu estou usando os critérios internacionais de polícia, que vocês fazem parte, que vocês dizem que são os melhores. É só isso que ela fez, foi até bem moderada. Então, desculpa aí o arrobo final aqui no desespero de tentar dizer para vocês, é que tem saída, abaixa o custo, vamos gastar menos e fazer melhor, entendeu? Vamos parar. Quando começa a se atirar muito é porque está atirando mal, não tem padrão tático. E essas coisas a gente faz um Enem de polícia, entendeu? Para garantir a vida do policial, do cidadão. Eu quero suspeito vivo, sim. Eu quero suspeito delatando na justiça. Eu quero suspeito revelando. Aquela gente fina que mora em cobertura no Rio de Janeiro, essa gente que lava dinheiro de campanha com dinheiro do crime, tá certo? É isso que eu quero saber. Eu quero conhecer isso. Tá? Enquanto ficarem matando as galinhas de ovos de ouro, a gente vai ficar aqui refém dos lobos, né, que estão dentro do parlamento, do executivo e do judiciário, né, aparelhando, né, os nossos medos legítimos. É legítimo sentir medo. É uma indecência, uma impostura aparelhar o medo legítimo que todos nós sentimos. É preciso ter respeito pela população. É isso que eu tenho que dizer. Respeito pelos medos que as pessoas têm aí, que é o que elas vivem debaixo de tiro, como Constantine vive. Tá bom? Alimentando o medo das pessoas. Olha, eu queria te agradecer demais. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque a gente tem tempo aqui de TV, né? Mas te agradecer demais pela entrevista, pela explicação, e espero que um dia, o mais breve possível, você volte para falar um pouco mais, para a gente esmiuçar um pouco mais de tudo isso. Obrigada, Jaqueline. Vamos fazer uma lista. Como desmilitarizar e por quê, para resolver o quê, de que maneira fazer, e aí eu posso dar o par e passo, o tutorial. O que eu ia pedir a vocês, hoje eu me esforcei muito, tentei falar mais devagar, tentei responder em bloco as coisas que a Daphne perguntou. Vocês não têm ideia do treinamento, jogo água benta aqui em mim, rezo, anoto coisinha, eu tento, mas eu sou muito agitada, né? E sou muito apaixonada, e eu acho que me sinto responsável por cada morto, por cada vítima, porque eu sei que se pode resolver isso a baixo custo, e começando agora, né? Então eu sei que o programa todo não vai ao ar, porque a gente tem um tempo, né? Como a Daphne explicou, mas, Daphne, deixa aqui um pedido. Se você tiver esse vídeo integral, e eu sei que você não vai usá-lo, depois que você colocá-lo no ar, o vídeo integral, se você puder me mandar o link para eu pôr na minha sala de aula, que assim os alunos usam como material, entendeu? E aí, claro, com os créditos, né, do programa, da TV, né, tipo, programa integral, programa editado para entrar no ar. Isso me interessa, porque vira material didático, sabe, para debater, me ajuda muito. Vou encerrar aqui, a gente combina. Então, gente, tá bom, valeu. Deixa o like aí. Tá bom, tchau.